Elias foi para o céu? Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 a 11, Eliseu disse a Elias: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E depois Elias respondeu: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, isto é, se não me vires quando for tomado de ti, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu Elias a ser tomado dele. Mas para onde Elias foi? Foi Elias para o terceiro céu? A Bíblia não diz isso. Então, para que céu é que Elias subiu? A Bíblia menciona 3 céus. O primeiro céu é a capa de ar que envolve o nosso planeta com oxigênio e outros gases. Jó 35, versículo 11 e Jeremias 16, versículo 4 falam das aves do céu. Essas aves voam na atmosfera terrestre, como os aviões voam hoje em dia. O segundo céu que é mencionado na Bíblia é o que nós chamamos o espaço. Aí domina a Lua, os planetas, o Sol e as estrelas. Muitas escrituras falam das estrelas do céu. Por exemplo, em Gênesis 26, versículo 4, diz: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Terceiro, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, fala do terceiro céu. Deuteronômio 26, versículo 15, diz que esse céu é a santa habitação de Deus. Elias não podia ter subido para o terceiro céu porque o apóstolo João, em João 3, versículo 13, confirma que ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então, aqui está uma pergunta. Podemos provar que Elias foi transportado por um redemoinho no primeiro céu, isto é, na atmosfera da Terra, para outro local na Terra? Sim, podemos. Vários anos depois de Elias ser separado de Eliseu por um carro de fogo, com cavalos de fogo e um redemoinho, ele escreveu uma carta ao rei Jorão. Vejamos esta sequência de eventos. Primeiro, Elias foi separado de Eliseu em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 a 11. Segundo, mais tarde, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11 a 14, Eliseu, agora o profeta oficiante de Deus, teve um encontro com o rei Josafá. Terceiro, esse rei foi sucedido uns 5 anos depois pelo seu filho Jorão,
Lemos isso em 2 Reis, capítulo 8, versículo 16. Quarto, Jorão foi um rei iníquo. Quinto, uns anos depois, o rei Jorão recebe uma carta de Elias. Muitos anos, como vemos, depois de ele ter sido separado de Eliseu. Número 6. Leia essa carta em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12 a 15. E diz assim: Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta. Queridos irmãos, essa carta prova que Elias estava vivo, algures na terra, vários anos depois de ter subido ao primeiro céu, subido ao ar, como se fosse num avião, para outro local na terra. E então, o que dizer da transfiguração registrada em Mateus 17, versículo 1 a 8, e em Marcos 9, 2 a 4, e em Lucas 9, 29 a 31. Lemos em Lucas 9, 30 e 31, e eis que estavam falando com ele, isto é, com Jesus Cristo, 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E em Mateus 7, versículo 19, Jesus ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Por isso vemos que os discípulos Pedro, João e Tiago viram uma visão do futuro e não algo que estava acontecendo nesse momento. Também lemos os quais, isto é, Moisés e Elias, apareceram com glória. Mas como sabemos, Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Lemos isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Assim, Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar à glória, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Por isso era impossível Moisés e Elias terem ressuscitado à glória antes de Cristo. Por isso, irmãos, a transfiguração foi uma visão do futuro. Uma visão do futuro reino de Deus. Marcos 9, 1 e Mateus 16, 28. Adicionalmente, em Hebreus capítulo 11, versículo 39 a 40, diz que todos os heróis da fé, incluindo os profetas, não obtiveram a concretização da promessa, pois eles estão à espera de nós. Elias não está no céu. Ele está esperando a sua ressurreição à glória, conosco, se formos fiéis até ao fim. Essa ressurreição à vida eterna e à glória será a segunda vinda de Cristo.